Perdoem o vazio que deixei, mas seguiremos com a criação dos clones, e a condição ditatorial de Javé. Seguiremos com a criação de anjos e suas linhagens. Como vimos, os anjos de primeira linhagem, criados a partir de Javé, também podem criar outros anjos, logo que são clones de Javé, ou seja, foram criados diretamente de Javé, como se fossem parte, ou um membro dele. Mas existe uma diferença básica entre os seres gerados por clonagem e aqueles gerados por outra forma ou outra combinação de genes. Estes últimos conseguem que os seus espíritos sejam imantados em corpos transitórios, e assim possam naturalmente evoluir. No caso da clonagem, apesar de possível, dificilmente o podem fazer, devido sua individualidade espiritual, submetida a um corpo programado, para ser dependente da mente do seu Criador. Este tema é um tanto complicado e sensível, já que estamos entrando em um campo que não é descrito no cânon bíblico, e sim em um dos livros que denominaram como apócrifo. Os clones criados por Javé têm suas mentes diretamente conectadas a ele, impedindo-os de qualquer ação fora de sua vontade. Uma espécie de compulsão coletiva, isso é, assim como cardumes de pequenos peixes e bando de pássaros, que parecem se movimentar na forma de uma mente grupal coletiva, e é simplesmente curioso observar quando todos do grupo mudam de direção em um dado momento. É nesses termos que os anjos normalmente agem e convivem, o que é algo chocante para o nosso entendimento. Agora imaginemos que um dos peixes ou um dos pássaros do exemplo resolva seguir um rumo diferente dos demais, seja para pior ou melhor. Como ele poderá realizar tal intento se a sua genética corporal é exatamente igual aos demais? O fato é, o que ocorre quando o grupo enlouquece ou adoece? E isso aconteceu, felizmente, e neste caso para melhor, com alguns poucos filhos de Javé. Vamos chamar este acontecimento como a queda da estrela da manhã. Com o tempo e o enfraquecimento da condição corporal, associado ao poder espiritual, marco evolutivo de cada ser, de cada individualidade, é possível um despertar espiritual. Como já dito, o nosso conceito de bom ou mal não se aplica a Javé. Logo, nunca compreenderemos a aplicação de tais castigos ou sentenças por ele feito. Na descrição feita por Enoque, veremos o diálogo entre Miguel e Rafael, após a sentença dada à estrela da manhã. Miguel, em seu posto, se declara quanto à sentença do Senhor Javé, apesar de não demonstrar isso abertamente. Nesse tempo, Miguel respondeu e disse a Rafael: meu espírito se rebela e se irrita contra a severidade do julgamento secreto contra os anjos. Quem poderá suportar um julgamento tão terrível, que jamais será modificado, que deve perdê-los pela eternidade? A sentença foi pronunciada contra eles por aqueles que fizeram com que saíssem deste modo. E mantendo-se diante do Senhor dos Espíritos, Miguel respondeu, e disse a Rafael, que coração não teria se emocionado, que espírito não teria compaixão. Depois, Miguel disse a Rafael, não os defenderei na presença do Senhor, posto que ofenderam o Senhor dos Espíritos, conduzindo-se como deuses, também a justiça divina, exercer-se-á sobre eles, durante toda a eternidade. As ordens do Senhor Javé sempre foram e são ainda imperiosas, para aqueles que foram criados, e programados para simplesmente obedecerem. Este fato descrito na Bíblia, explica o porquê dos anjos não terem perdão. Alguns dos que foram espiritualmente criados, para viverem neste universo, foram gerados puros e inconscientes, como centelhas de Deus. Ao longo das suas jornadas evolutivas, pertinentes à realidade deste universo, foram desenvolvendo intuição, instinto e sentidos, e, posteriormente, a consciência e o livre-arbítrio para que, mentalmente, possam retornar ao Pai incognoscível. Reunificando-se à fonte maior, de forma consciente por meio dos méritos morais individuais. Em outras palavras, é quando o ego das personalidades transitórias puderem ser amorosa e sabiamente administrada pelo eu profundo, presente em cada individualidade. Se dependesse apenas do Senhor Javé, somente os seres não pensantes e dependentes da sua vontade teriam lugar nas muitas realidades da sua criação. Sendo assim, também criou clones incapazes de exercer o livre-arbítrio. Isso implica em que nem todos os assessores clones do Senhor Javé têm, na sua componente espiritual, as chamadas almas divinas. Existe, portanto, entre as diversas gerações de seres clonados uma mistura de almas, sendo algumas de origem divina e outras criadas simples e ignorantes. Mas por trás de toda essa história, o que estava, e sempre esteve, de fato acontecendo, era e ainda é, a estratégia do mais alto, como forma de redenção coletiva de toda uma pleiade de divindades. Tudo permissão do Amantíssimo.
Após o decaimento da divindade, o mesmo perdeu total comunicação com o plano mais elevado e as divindades superiores. Mas isto é tema para nosso próximo assunto.